Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, hoje nós vamos trabalhar a regência verbal. Só que como é um assunto da sintaxe, que ele é muito grande, né, muito complexo, nós vamos trabalhar essa aula em duas etapas. Então eu vou apresentar detalhadamente, né, cada um dos verbos, né, seus sentidos e suas regências dentro de determinado contexto comunicativo. Então, primeiramente eu quero apresentar o conceito, né, do que é a regência verbal, tá? A regência verbal, na realidade, é uma parte da sintaxe, né, que estabelece a relação de subordinação que existe entre o verbo e o seu complemento. Então, a ideia é essa. A regência, ela trata do comportamento do verbo dentro da frase em relação ao seu complemento. Mas nós também temos que lembrar o seguinte: temos que lembrar que dentro da sintaxe existe verbo transitivo e verbo intransitivo. Eu nem vou aqui tocar na questão dos verbos de ligação, que não vai ser, não se trata, a gente não trabalha a questão de verbo de ligação dentro da sintaxe. Mas nós temos que ter em mente quando é que um verbo é intransitivo. Só lembrando, tá? Pode anotar aí. Verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Significa que a ação começa e termina no próprio sujeito. Tá? No próprio sujeito. Ele não exige, o verbo, na realidade, um complemento para que a frase tenha sentido, para que ela se complete como um enunciado de sentido completo. Já o verbo transitivo é diferente. O verbo transitivo ele pode exigir um complemento, tá? Com uma preposição obrigatória. Pode ser a preposição de, pode ser a preposição a, tá? Pode ser a preposição com, preposição em, tá? Enfim, pode ser qualquer preposição. Mas também ele pode não exigir preposição no complemento. Quando ele exige preposição no complemento, nós dizemos que ele é um verbo transitivo indireto. Tá? Ele exige um complemento que é acompanhado de uma preposição obrigatória. E quando ele é verbo transitivo direto, ele não exige preposição nenhuma no complemento. Nós temos o verbo e o complemento só, que não haverá necessidade de uma preposição. Lembrando também que os complementos verbais, nesse processo de transitividade, os complementos verbais em língua portuguesa são dois, tá? O objeto direto, que é um complemento de um verbo transitivo direto, e o objeto indireto, que é um complemento de um verbo transitivo indireto. Beleza? Então aqui, ó, vamos começar pelo verbo proceder. Tá? O verbo proceder. O verbo proceder, ele pode ter sentido, né, de ter fundamento, de comportar-se ou de originar-se. Deixando bem claro que esse originar-se de algum lugar. Tá? Ou seja, ele vai pedir, vocês vão ver, um termo circunstancial de lugar que nós chamamos de adjunto adverbial de lugar. Tá? Então, quando ele tem esses sentidos aqui, né, o sentido de ter fundamento, de comportar-se ou de originar-se de algum lugar, ele é classificado como um verbo intransitivo. Ou seja, a gramática tradicional considera que ele é um verbo de sentido completo. Apesar de, quando ele está no sentido de originar-se, ele perde um adjunto adverbial. Mesmo assim, nós devemos considerar como verbo intransitivo. Então, olhem, observe este exemplo aqui, ó. Suas afirmações não procedem. Lembrando o seguinte, né, o conceito de sujeito também da oração. Se eu perguntasse quem não procedem, nós temos que lembrar o seguinte: quem não procedem, tá, são as suas afirmações. Então, nós vamos lembrar que as suas afirmações é o sujeito da oração. Por quê? Porque sujeito é o termo do qual nós declaramos alguma coisa. Então, nós estamos declarando aqui que o que não procedem são suas afirmações. Então, elas são o sujeito da oração. O não aqui é um advérbio de negação que muda o sentido do verbo proceder. Agora, vejam bem, dá para entender que esse verbo proceder aqui está no sentido de originar-se, de comportar-se ou de ter fundamento? Pensa aí. Então, você já deve ter chegado à conclusão de que ele está no sentido de ter fundamento. Então, está se dizendo o seguinte aqui:
suas afirmações não têm fundamento, ou seja, não procedem. Então, aqui o verbo proceder tem sentido completo. Então, ele é um verbo intransitivo. Observem esse outro exemplo aqui, ó. O político procede com polidez nas redes sociais, tá? Então, esse procede aqui, né, que está o verbo na terceira pessoa, do presente do indicativo, na terceira pessoa do singular, você vai analisar. Será que ele está no sentido de ter fundamento, de comportar-se ou de originar-se? É lógico que você já deve ter percebido que ele está no sentido de comportar-se. Então, no caso, né, eu posso dizer que o político se comporta com polidez nas redes sociais. Então, o verbo proceder aqui está no sentido de comportar-se. Quando ele está no sentido de comportar-se, ele geralmente exige um adjunto adverbial de modo, porque quem se comporta de um determinado modo. Então está aqui, olha, com polidez é a circunstância que ajuda a detalhar o significado do verbo aqui, mas nem por isso vai ser um objeto direto, um objeto indireto. Tá? Vamos ter um momento aí que nós vamos estudar só os adjuntos adverbiais para complementar essa ideia aqui. Mas no primeiro momento eu quero que você entenda o seguinte, que o verbo proceder está no sentido de comportar-se. Como ele está no sentido de comportar-se, né? Ele vem acompanhado de termos circunstanciais, por exemplo, como o adjunto adverbial de modo, o modo como ele se comporta, e o lugar onde ele se comporta, que é um ambiente virtual, mas é um lugar virtual, mas é um lugar, que é nas redes sociais. Então, aqui nesse caso também, ele vai ser considerado um verbo intransitivo, que é acompanhado de adjuntos adverbiais. No caso aqui, um adjunto adverbial de modo, que é com polidez, e nas redes sociais é um adjunto adverbial de lugar. Ok? Agora esse outro exemplo aqui, olha. Os lápis e as canetas procedem da China. Aí você volta novamente aqui. O verbo proceder está no sentido de ter fundamento, comportar-se ou originar-se. Originar-se de um lugar. É lógico, né, que aquele está no sentido de originar-se de um lugar. Então aqui, ó, os lápis e as canetas procedem de onde? Né? Então, a circunstância que completa o sentido dele aqui desse verbo, que ele é considerado verbo intransitivo, certo? É o adjunto adverbial de lugar, que é a expressão da China. Tá? Então, aqui, ele estando no sentido de originar-se de um determinado lugar, certo? O termo que vem depois para detalhar o significado dele vai ser um adjunto adverbial de lugar. Não é para considerar aqui um objeto indireto, não, porque como está a ideia de lugar, para a gramática tradicional, nós consideramos como adjunto adverbial de lugar. Mas tem determinados gramáticos, já mais não ortodoxos, vamos dizer assim, eles consideram determinados verbos acompanhados de complementos adverbiais. Só que eu aconselho vocês a não seguirem essa linha de pensamento para concurso público. Então, quando você vê que um verbo ele é considerado intransitivo, tá? Acompanhado de um adjunto adverbial, você não vai querer seguir a linha de que ele é um objeto, de que ele vai ser um verbo transitivo indireto, certo? Seguido de um complemento adverbial de lugar, de forma alguma. Você vai continuar considerando ele um verbo intransitivo, acompanhado de um termo circunstancial de lugar, que é um adjunto adverbial de lugar. Ok? Bem, o verbo proceder também, ele pode ter sentido de executar, suceder e dar início. Esse suceder geralmente acontece quando ele indica uma ação, certo? Que vem depois de outra. Tá? Uma ação que vem depois de outra. Quando ele estiver nesse sentido aqui de executar, suceder e dar início, ele é considerado um verbo transitivo indireto que rege a preposição a. Agora, muito cuidado, viu? Quando você tem um verbo transitivo indireto que rege a preposição a no complemento, fique esperto, porque aí pode acontecer o fenômeno de contração da preposição a
com o artigo definido feminino A que acompanha a palavra feminina que está no complemento. Aí vai ocorrer um fenômeno que nós chamamos de crase, o fenômeno da crase. Tá? Então aqui, olha, o professor procedeu à aula. Tá? Então, dá para se entender que esse procedeu aqui está no sentido de dar início. Também pode estar no sentido de executar. Então, quando ele estiver nesse sentido, você vai pensar o seguinte: quem procede, procede a alguma coisa, e a pergunta que se faz ao verbo é o seguinte: procedeu a quê? Certo? Então você vai entender que o verbo proceder rege a preposição a. Quando a palavra que está no objeto for uma palavra feminina no singular, no caso aqui a palavra aula, ela vai ser acompanhada do artigo definido feminino a. Então haverá na realidade a contração da preposição a, certo? Com o artigo definido feminino a. A mais A formou o fenômeno crase. Esse acento que está bem aqui em cima, tem muita gente que confunde. Pensa que esse acento é a crase, não é. Tá? A crase, na realidade, é a contração da preposição a com o artigo definido a, certo? E ela é indicada por esse acento aqui, que é chamado de acento grave. Tá? O acento grave é o que serve para indicar o fenômeno crase. Ok? Isso acontece quando o verbo transitivo indireto rege a preposição a. Aí tem uma grande possibilidade de formar o fenômeno crase. Se, e somente se, a palavra que tiver como objeto for uma palavra feminina no singular. Aí é um caso, inclusive, de formação de crase por regência. É um caso obrigatório. Tá? Se ela estivesse no plural, aí a história seria diferente. Ou se fosse uma palavra masculina, aí formaria a combinação ao, mas também não é o caso aqui. Agora tem um detalhe. Essa frase aqui, olha, ela começa com um termo circunstancial, tá? Depois da votação. Isso aqui é um termo circunstancial de tempo, tá? Depois da votação, vírgula, procedeu-se à apuração dos votos. Aqui o verbo proceder, ele está no sentido de suceder. Ou seja, primeiro houve o quê? A votação. Depois que houve a votação, né, procedeu-se. Ou também você poderia entender que deu-se início, né? Deram início à apuração dos votos. Então, procedeu-se à apuração. Nesse caso aqui, senhores, tá? O verbo proceder rege a preposição a, porque quem procede, procede a alguma coisa. Ou seja, nesse caso você faria a seguinte pergunta para o verbo: procedeu-se a quê? Certo? A palavra apuração é uma palavra de gênero feminino que está no singular. Então, por ela ser uma palavra de gênero feminino que está no singular, ela vem acompanhada pelo artigo definido feminino a. E nós sabemos que o verbo proceder rege a preposição a. A mais A forma o fenômeno crase. Tá? Lembrando que o complemento de um verbo que rege preposição, certo? É chamado de objeto indireto. E o verbo vai ser classificado como verbo transitivo indireto. Professor, mas cadê o sujeito da oração? Olha, gente, toda vez que vocês tiverem essa estrutura aqui, olha, um verbo transitivo indireto seguido da partícula ser, tem sujeito sim, tá? Mas só que é um sujeito que você não pode determinar no contexto. Então nós chamamos para isso aqui de sujeito indeterminado. Tá? Ele é expresso com o verbo na terceira pessoa do singular, sempre vai estar na terceira pessoa do singular, seguido do pronome ser, tá? Seguido do pronome ser, que nesse caso aqui, não vem o caso, não vamos, porque o objetivo da aula não é explicar sobre isso, mas esse ser aqui ele tem uma função. Por exemplo, tem determinadas bancas que pedem no conteúdo programático a função do ser. Nesse caso aqui, o ser, ele seria um índice de indeterminação do sujeito. Toda vez que o ser estiver acompanhado de um verbo transitivo indireto, tá? Um verbo transitivo indireto, ele forma um sujeito indeterminado
certo? E esse ser é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Mas é claro que a aula aqui não é sobre tipos de sujeito. Quando eu fizer uma aula sobre tipos de sujeito, nós vamos detalhar essa parte aqui. Por enquanto, eu quero que vocês entendam o seguinte, que o verbo proceder está no sentido de suceder, no sentido de executar, né? E aí, então, por isso ele rege a preposição a, tá? Como ele rege a preposição a, certo? O objeto que vem, né, regido de preposição, é chamado de objeto indireto. Beleza? Tá? Agora, nós temos o seguinte, tá? Nem toda gramática coloca dessa maneira aqui, tá? Só alguns gramáticos colocam essa parte que eu vou colocar aqui para vocês, mas eu achei importante nós colocarmos, tá? Então vejam bem, o verbo proceder, ele também, né, ele tem sentido de derivar, né? Ou seja, de ter origem, mas origem de ideias, ações e comportamentos. Diferente desse caso aqui, olha, de originar-se de um lugar. Quando, né, ele tem sentido de originar-se de um lugar, ele vai ser considerado verbo intransitivo. Mas quando, em outro contexto, ele estiver no sentido de originar-se ou ter origem de ideias, ações e comportamentos, você não vai dizer que o que vem depois é uma adjunta adverbial de lugar. Não, vem um objeto indireto. E ele rege a preposição de. Ele vai ser considerado um verbo transitivo indireto, que vai reger a preposição de. Então, por exemplo, nós temos a seguinte frase: a existência de livros, que é o sujeito simples, evidente aqui, certo? Procede, a existência, no caso aqui, é um sujeito que está no singular, procede, tá? A existência de livros procede da pesquisa científica. Aí, nesse caso aqui, como está no sentido, né, de proceder, de ter origem de quê? De ideias, ações ou comportamento, no caso, pesquisa é uma ação, tá? Eu posso dizer que o verbo proceder está regendo a preposição de. Quem procede nesse contexto, procede de alguma coisa. E a pergunta que se faria para o verbo é o seguinte: procede de quê? E a resposta seria da pesquisa científica. Agora, por que ficou esse da aqui? Porque a palavra pesquisa é uma palavra feminina que está no singular. Portanto, ela é acompanhada pelo artigo definido feminino a. E esse de aqui, né, é a preposição que é regida pelo verbo proceder quando estiver no sentido de ter origem de ideias, ações e comportamentos. Então, vai se formar aqui a contração da preposição de com o artigo definido a. E aí nós podemos dizer que se forma aqui a contração da. Então, procede da pesquisa científica, né? Da pesquisa científica vai ser o objeto indireto. E o verbo proceder, nesse contexto, vai ser considerado verbo transitivo indireto. Resumindo, o verbo proceder pode ser considerado verbo intransitivo, ele pode ser considerado transitivo, verbo transitivo indireto, regendo a preposição a no complemento, ou também ele continua sendo verbo transitivo indireto, regendo a preposição de no complemento. Então ele vai ter aí essas possibilidades de sentidos e regências. Agora tem um detalhe, qual é a dica que eu dou para você? Você, né, volta à aula desde o início, anota tudo direitinho, né, faz as anotações, né, e treina os sentidos do verbo, tá? Ele pode ter sentido de ter fundamento, comportar-se, originar-se, verbo intransitivo. Ele pode ter sentido de executar, suceder, dar início, verbo transitivo indireto que rege a preposição a. Ele pode ter sentido de derivar, ter origem de ideias, ações e comportamentos. Aí ele vai ser um verbo transitivo indireto que rege a preposição de.
Então, você aprende, na realidade, não só na língua portuguesa, mas qualquer conteúdo, você aprende por meio da repetição, tá? Então, você estudou, revisa, estuda, tá? Vai chegar um dia que eu vou trazer aqui para nós só questões de concursos da Banca CESP, da IBAD, tá? Para nós fazer, no caso também da FGV, para nós fazermos questões aqui para fixar essas ideias, beleza? Então, agora nós vamos trabalhar um outro caso de regência. Nós vamos trabalhar o caso do verbo assistir, que é um verbo também que ele tem vários sentidos e várias regências. Ele tem pelo menos uns 3 sentidos diferentes, ou 4, certo? E 3 regências diferentes, tá? Ele pode ser intransitivo, ele pode ser transitivo indireto e ele pode ser também verbo transitivo direto, ok? Vou apagar aqui. Então, o segundo verbo que eu vou trabalhar, como eu disse, é o verbo assistir. Então, para nós que estudamos para concurso público, tá? Nós não devemos ter pressa para estudar caso por caso. Então, nós temos que estudar cada um dos principais verbos que são cobrados nos concursos públicos, tá? Então, agora eu trabalhei com vocês o verbo proceder, né, caso por caso, e agora nós vamos trabalhar o verbo assistir, também caso por caso. Então, vou colocar aqui como verbo número 2, tá? Verbo assistir. Verbo assistir. Beleza? Vou ver se esse pincelzinho aqui tá melhor. Parece que esse aqui tá melhorzinho. Então, o verbo assistir, tá? Ele pode, vou colocar aqui, ó. Ele pode, eu gosto de começar pelo sentido mais estranho que as pessoas não têm o hábito de utilizar, tá? O verbo assistir, ele pode ter sentido de morar, tá? De morar, de residir. Então, vou colocar aqui, ó. Ele é utilizado, no caso, né? No sentido de morar, tá? Quando o verbo assistir estiver no sentido de morar, ele não rege preposição, ele rege preposição, mas é porque ele pede um adjunto adverbial para detalhar o significado dele, indicando uma circunstância de lugar, tá? Então, quando ele estiver no sentido de morar, tá? Ele vai ser um verbo intransitivo, só que tem um detalhe, né? Ele é um verbo intransitivo que pede uma circunstância de lugar que é regida pela preposição em, tá? Que é acompanhada, pela preposição em. Então, nós temos a seguinte frase: ela assiste, tá? Ela assiste em Belo Horizonte. Ela assiste em Belo Horizonte. Então, olha lá. Vamos por parte, né? Se eu perguntasse quem assiste em Belo Horizonte, ou seja, o termo de quem eu declaro alguma coisa é o sujeito da oração, é o ela. Então, vai colocando aí, ó. O ela é o sujeito da oração. No caso aqui, ficou claro para nós que o verbo assistir está no sentido de residir, está no sentido de morar, tá? E olha aqui a preposição em. Então, nós temos aqui a preposição em, que indica uma circunstância de lugar. Pelo fato de essa preposição, né, junto com o resto daqui do caso do adjetivo e do substantivo, né, que tem aqui que é o Belo e o Horizonte, caso que é o nome de uma Belo Horizonte é o nome de uma cidade, né, a capital de Minas Gerais, né? Então é um lugar. Eu vou dizer que aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar, tá? Um adjunto adverbial de lugar. E o verbo assistir, olha, gente, vou fazer uma observação aqui, tá? Tem gramáticos aí, os mais modernos, eu vou dizer os não ortodoxos,
Eles dizem que isso aqui, olha, é um complemento obrigatório. Tem gramático que chama para isso aqui de complemento adverbial, tá? Nós vamos seguir a linha ortodoxa, a linha tradicional, tá? Que é mais adequada para concurso público, tá? Nós vamos dizer que aqui nós temos um verbo que é intransitivo e que é acompanhado por um termo circunstancial de lugar. Pronto, acabou aí, né? Não procura te complicar, não, tá? Deixa as discussões acadêmicas, deixa as discussões teóricas para quem está lá dentro da academia, né? Fazendo tese e tal. Nós que estamos estudando para concurso público, nós temos que ser objetivos. Então, está aqui a objetividade. Quando o verbo morar estiver no sentido, quando o verbo assistir estiver no sentido de morar, nós vamos considerá-lo como verbo intransitivo. Ok? Bem, esse mesmo verbo assistir, ele pode estar também no sentido de ver. Ele pode estar no sentido de estar presente. Estar presente. Tá? Estar presente. Bem, quando isso acontece, senhores, tá? Nós vamos classificar esse verbo, tá? Nós vamos classificar esse verbo como um verbo transitivo indireto. Pode anotar aí. Um verbo transitivo indireto que vai ter como preposição obrigatória a preposição a. Tá? Então, nós temos a seguinte situação. Tem um detalhe, né? Vocês, quando estiverem diante de um verbo transitivo indireto que rege a preposição a, fique esperto, porque se a palavra que estiver no complemento for uma palavra feminina no singular, forma crase. Forma crase. Então, nós temos aqui a seguinte frase, olha. Ela assistiu, tá? Assistiu a aula, eu deixei um espaço aqui, vocês podem perceber, né? A aula ontem, aqui é uma circunstância, né, da ação, é um advérbio de tempo, beleza? Ela assistiu a aula ontem. Então, nesse caso aqui, senhores, olha só, o verbo assistir está no sentido de ver, de estar presente. Então, ele vai reger a preposição a. Então, a dedução verbal que eu vou fazer aqui é a seguinte: quem assiste, assiste a alguma coisa. A pergunta que se faz ao verbo é essa aqui, olha. Assistiu a quê? Toda vez que você puder fazer essa pergunta ao verbo, essa preposição que aparece aqui, ela também vai aparecer na resposta. Se for uma palavra feminina, essa preposição vai aparecer de forma contraída, formando a crase. Então, a dedução verbal aqui é a seguinte: quem assiste, assiste a alguma coisa. A palavra aula, que é o núcleo do objeto aqui, certo? É uma palavra feminina que está no singular, então ela deve ser acompanhada pelo artigo definido feminino a. Então, vai acontecer aqui a contração da preposição a com o artigo definido feminino a, que acompanha a palavra aula. A mais a vai formar o fenômeno crase. Então, a aula. Tá? A aula. Então, nós vamos fazer o seguinte. Tá? A expressão a aula complementa o sentido do verbo assistir no sentido de ver, de estar presente. Portanto, esse verbo vai ser classificado como um verbo transitivo indireto. Tá? E a expressão a aula, que é um complemento verbal, que é acompanhado obrigatoriamente pela preposição a, vai ser o objeto indireto. A palavra ontem aqui é um termo circunstancial de tempo. Então, nós vamos classificar como adjunto adverbial de tempo. Tá? E o termo do qual nós declaramos alguma coisa aqui nesse contexto, ou seja, de quem nós estamos falando, é o ela, né? Que é o sujeito da oração. Vou inclusive classificar como sujeito simples, porque está evidente aqui e tem um núcleo só, que é a palavra ela.
Então, é um sujeito. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Tá? É um sujeito simples. Ok? Então, o assunto de crase é um assunto delicado, é um assunto que é importante nós termos em mente o seguinte, que a crase, ela pode ser formada por regência verbal, e nós vamos estudar mais para frente também por regência nominal, e também, no caso, em termos circunstanciais de lugar formado por palavras femininas. Tá? Então, são essas três situações que podem se formar a crase. Aqui eu estou mostrando para vocês que ela está se formando por uma situação de regência, porque o verbo assistir aqui está no sentido de ver, de estar presente. Então, a rege a preposição a. Se por acaso fosse uma palavra masculina aqui, como por exemplo a palavra espetáculo, é uma palavra masculina. Então, a palavra masculina espetáculo seria acompanhado pelo artigo o. Certo? Então ficaria assim, ela assistiu, aí ficaria a mais o, formaria uma combinação. A mais o faz ao. Então ficaria, ela assistiu ao espetáculo ontem. Mas no caso, como é uma palavra feminina, formou a crase. Uma outra situação que nós devemos observar em relação ao verbo assistir é quando o verbo estiver no sentido de prestar socorro. Pode anotar aí, olha. Sentido de prestar socorro. Tá? Sentido de prestar socorro. Tá? De auxiliar, né? De ajudar, socorrer. Tá? Então, quando o verbo assistir estiver no sentido de prestar socorro, ele não vai reger preposição alguma. Simplesmente ele vai ser considerado um verbo transitivo direto. A pergunta que você vai poder fazer para ele é o seguinte: quando você presta socorro, geralmente você presta socorro para uma pessoa. Então, assistiu quem? Tá? Para se identificar quando o verbo é transitivo direto, você faz a pergunta para o verbo, o que, para se referir a abstrações, coisas e objetos, né, de maneira geral, ou faz a pergunta quem, para se referir à pessoa. E aí eu tenho a seguinte situação, você está saindo da escola, né, está saindo na esquina, você observou que teve uma pessoa que estava vamos dizer, de moto, né, e aí essa pessoa se acidentou, né, e aí veio uma outra pessoa e prestou socorro, né, ao acidentado, né? Nessa situação, eu vou criar a seguinte frase, tá? O jovem assistiu e aí eu vou colocar aqui a palavra acidentado, vou deixar um espaço aqui, tá? Acidentado. Não vou colocar o artigo ainda ao lado, tá? Acidentado. Tá? Então, vamos lá. De quem assistiu o acidentado? Foi o jovem. Então, o jovem é o elemento do qual eu estou declarando alguma coisa. Então, nós vamos logo entender que ele é o sujeito da oração. Sujeito simples. É o sujeito. Vou colocar aqui só o sujeito, é o sujeito simples. Tá? Nesse caso aqui, você vai entender, lá na tua prova, lá, que ele está no sentido de prestar socorro. Então, você já sabe que para conseguir acertar uma questão de regência verbal, primeiro você tem que identificar o sentido do verbo no contexto. Depois que você identifica o sentido do verbo no contexto, é que você vai fazer o processo de dedução verbal. Então, você vai entender aqui que o verbo assistir está no sentido de prestar socorro. Aí você vai fazer a seguinte dedução: quem assiste, assiste alguém ou alguma coisa. Acidentado, né? Nós estamos falando de uma pessoa. Ele assistiu, a pergunta que você vai fazer é essa daqui, ó. Ele assistiu quem? A resposta que se faz para esse quem, aqui a resposta que se dá para esse quem, vai ser o objeto direto.
Tá? E não vai ter preposição a aqui não, para formar o ao. Vai só ser acompanhado, no caso aqui, o substantivo, que é o objeto, né? Que responde à pergunta ao verbo assistir, ele vai simplesmente ser acompanhado pelo artigo definido o. Tá? Então ficaria assim, o jovem assistiu o acidentado. Tá? A resposta para essa pergunta aqui, ó, assistiu quem? A resposta vai ser o acidentado, que vai ser o objeto direto. E nós sabemos que todo verbo que tem como complemento um objeto direto, esse verbo vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto. Ok? Uma outra situação que nós devemos também, senhores, tá? Uma outra situação que nós também devemos observar é quando o verbo assistir estiver no sentido de caber direito, tá? Caber direito. É quando a pessoa tem direito a algo, tá? Então, quando o verbo assistir estiver nesse sentido aqui, olha, de caber direito, esse verbo, tá? Esse verbo ele vai ser considerado um verbo transitivo indireto e ele vai reger a preposição a. Vai reger a preposição a. Então eu vou pensar numa coisa que eu gosto muito, tá, senhores? Geralmente o pensamento é assim, vem à mente aquilo que você muito gosta, tá? Eu vou pensar na palavra educação. E eu vou lembrar do que está escrito na nossa Constituição, né? Porque a educação ela é um direito que todos devem ter, ou seja, todos têm direito à educação, né? Então, olha essa frase aqui. Tá? A educação é um direito. A educação é um direito. Deixa eu direitar esse aqui que ficou horrível. Tá? A educação é um direito que assiste. Beleza? E aí eu vou colocar a palavra todos aqui, tá? Só que eu não vou colocar a preposição ainda, porque eu quero fazer uma observação antes. Tá? Bem, nesse caso aqui, tá? Eu tenho um período composto. Lembrando que a aula, no caso, é sobre regência, não é sobre período composto. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte, que nós temos um primeiro sujeito, que é a educação. Tá? Então, se diz assim, a educação é um direito. Beleza, é um direito. E aí, a partir daqui, olha, que assiste a todos... Eu poderia também escrever, é um direito, no caso, o qual assiste a todos, tá? Eu poderia colocar, então, esse aqui é um pronome relativo. Então, tem uma oração que é iniciada por um pronome relativo. Nós vamos aprender mais para frente, porque agora a aula não é sobre isso. Nós vamos aprender que aqui nós temos uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Não é o caso da gente aprender isso agora. Nós vamos olhar para o verbo assistir, que está no sentido de caber direito. Caber direito. Então, quando a gente estiver nesse sentido, quem assiste, assiste a alguma coisa. Professor, vai ter hoje aqui na frente da palavra todos? Não, meu filho. Não vai ter hoje diante da palavra todos. Simplesmente porque todos é um pronome indefinido. Pronome indefinido não admite a presença de artigo na frente dele. Então, ele vai ficar só. Pronto. E essa preposição aqui vai ficar sozinha aqui no objeto, né? Então, ficaria assim. A educação é um direito que assiste a todos. E acreditem, tá? Tem gente por aí que escreve nas redes sociais uma crase, vou colocar em vermelho aqui, tá? Porque está errado colocar crase diante de pronome indefinido. Não se coloca crase diante de pronome indefinido.
Então você, por exemplo, que chega lá na tua rede social e coloca assim, bom dia a todos, colocando uma crase, tá? Depois tu não entende porque tu não consegue mais ter amigos. As pessoas vão te excluindo, vão te bloqueando, tá? Porque tu fica aí ofendendo a norma culta, tá? Então você não coloca uma crase diante de pronome indefinido, vem só a preposição a aqui, beleza? Então, o a todos complementa o verbo do assistir, que está no sentido de caber direito. Portanto, o a todos vai ser o objeto indireto e o verbo assistir é um verbo transitivo indireto, tá? Quanto à questão que eu falei sobre a formação do período composto, espera que mais para frente nós teremos uma aula só sobre isso, ok? Beleza? Então, é o seguinte, com relação ao verbo assistir, tá? Eu vou chegar a falar mais para frente sobre ele, quando eu estiver falando, por exemplo, da função sintática dos pronomes oblíquos. O negócio é que a gente não pode ficar misturando o conteúdo um com o outro, senão tira o foco daquilo que realmente é importante para a aula. Então, aqui nesse momento, o principal é se trabalhar o sentido, certo? E a regência dos verbos. Mais para frente, nós vamos trabalhar a questão especificamente da crase, a questão específica da formação do período composto. Então, está aqui, senhores. O verbo assistir, ele pode ter sentido de morar. Vou até grifar isso aqui, olha. Morar. Ele pode ter sentido de ver, estar presente. Pode ter sentido de prestar socorro. E pode ter sentido de caber direito. Então, tem 4 sentidos diferentes. Quanto à regência, ele pode ser verbo intransitivo, ele pode ser verbo transitivo indireto, que é nesse caso e nesse outro aqui, ou pode ser verbo transitivo direto. Então, com relação ao verbo assistir, né, o que eu tinha para abordar com vocês era isso. Vamos trabalhar agora outro verbo, ok? Vou apagar aqui e vou colocar outro verbo. Então, agora, eu vou trabalhar, no caso, o terceiro verbo, né? Primeiro eu trabalhei o verbo proceder, depois eu trabalhei o verbo assistir, e agora eu vou trabalhar um verbo também que é muito cobrado em concurso, é explorado em concurso público, que é o verbo preferir, tá? O verbo preferir. Pode anotar aí o verbo preferir, tá? Então, olha só, o que chama a atenção em relação a esse verbo aqui é que ele, de maneira completa, tá? Não estou falando da situação da oralidade, da fala, porque às vezes a pessoa pergunta assim, você quer alguma coisa ou outra? Aí você fala, prefiro isso, pronto, acabou. Não, eu estou falando do uso dele na modalidade escrita, né? No texto, na norma culta padrão, tá? Quando isso acontece, ele é um verbo, esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Significa que ele pede 2 complementos. O maior problema, né, para as pessoas que fazem concurso público, escrevem redações para o Enem, é porque o falante competente de língua portuguesa, ele tem o hábito, né, de escrever como fala. Então, pensem na seguinte situação. Você está na casa de uma pessoa, no aniversário, e aí você pergunta a pessoa pergunta para ti assim mesmo, ei, fulano, você prefere o suco ou o refrigerante? Aí a maioria das pessoas na linguagem coloquial, ou seja, no registro informal, diz assim, eu prefiro suco do que refrigerante. A maioria das pessoas falam a expressão do que com o verbo preferir. E o elaborador de banca de concurso sabe disso. O professor que corrige redações do Enem, ele sabe disso. E aí ele procura a presença da expressão do que no verbo preferir. Então vamos logo acabar com isso. Incorpora o que eu vou dizer agora para ti na tua fala, tá? No teu cotidiano. O verbo preferir, ele não vai reger a expressão do que. Na realidade, o verbo preferir, para o elemento que você não quer,
para o elemento que você não quer, vai reger a preposição a, tá? Primeiro você faz a seguinte pergunta para ele: prefere o quê? Que é o elemento que você quer, tá? O elemento que você deseja no contexto. Para o que você não quer, certo? Se faz a pergunta a quê? Tá? A quê ou a quem, né? Se fosse referir a pessoa, tá? A quê? Beleza? Então, nós temos a seguinte situação, tá? Olha esse exemplo aqui. Eu prefiro. Então você está no aniversário, né? Você virou uma pessoa, agora você virou um abstêmio, não quer mais beber, né? Outra pessoa mudou, não quer mais cerveja, né? A pessoa lá oferece para ti uma cerveja ou um suco, né? Aí você diz assim, olha, eu prefiro não, eu não vou colocar com o aqui, eu vou colocar o o, vou deixar para mais para frente, tá? Eu prefiro suco, tá? A cerveja, tá? Perdão, cerveja, tá? Bem, vocês perceberam que eu não usei a expressão do que, ó. Não se usa essa expressão aqui em norma culta quando se usar o verbo preferir. Isso aqui acontece no registro coloquial, na linguagem informal, tá? Então, numa linguagem informal, a pessoa falaria assim, eu prefiro suco do que cerveja. Mas se você marcar isso aqui como correta, numa questão de concurso público, você perde a questão, tá? Então, eu vou deixar escrito dessa maneira aqui para você anotar aí, olha. Isso aqui não pode acontecer. Não. Proibido. Tá? Então, vai aparecer o seguinte. Você faz duas perguntas para o verbo preferir. Prefere o quê? A resposta para a pergunta o quê? Tá? A resposta para a pergunta o quê vai determinar o objeto direto. E para o elemento que você não quer, a pergunta é a quê? Então, nós temos o a aqui, que é a preposição. Quando a preposição aparece na pergunta, ela também vai aparecer na resposta. E esse complemento que tem preposição obrigatória na resposta é chamado de objeto indireto. Então, vamos lá. Eu prefiro o quê? A resposta é suco, que é o objeto. Deixa eu fazer aqui de vermelho para ficar mais destacado, tá? Vai ser o objeto direto. Certo? E o que você não quer, prefiro a quê? Ou seja, o que você não quer, que você rejeita, vai ser a cerveja. Esse aqui não é o artigo, não. É a preposição a. São para o elemento que você não quer, tá? Para o elemento que você não quer, certo? Esse segundo elemento, ele é regido, né? Ele rege a preposição, por exemplo, o verbo preferir rege a preposição a para o segundo elemento, que vai ser o objeto indireto, tá? Então, vou colocar aqui que, no caso, vai ser a cerveja, tá? Então, o verbo preferir, por ele ter dois objetos, ou seja, um objeto direto e um objeto indireto, esse verbo vai ser classificado como um verbo transitivo, direto e indireto, tá? Pode anotar aí, ok? E o eu é o sujeito explícito, é o sujeito simples da oração. Vou colocar aqui só sujeito, tá? Sujeito da oração. Ok? Agora, veja bem, eu vou mostrar para vocês um caso de paralelismo verbal, paralelismo sintático, tá? Percebam que aqui nesse primeiro exemplo não tem o artigo o na frente da palavra suco. Mas se por acaso eu puser o artigo o, eu devo colocar um artigo a na frente da palavra cerveja, que vai formar contração com a preposição a, que é regida pelo verbo preferir. Olha só o que vai acontecer. Suponhamos que eu tenho o seguinte exemplo, a mesma frase de maneira diferente, tá? Então eu tenho aqui, olha, eu prefiro, aí eu tenho a palavra suco, vou colocar dessa maneira. Depois eu tenho a palavra
cerveja, que é uma palavra feminina no singular. Cerveja. Tá? Então, o que acontece? Nós já sabemos que o verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Você faz a pergunta o que, a que, né? Ou quem, a quem. Como eu estou me referindo a suco, que não é pessoa, e cerveja, que não é pessoa, eu coloquei essas duas perguntas aqui, tá? Então, ficaria assim, ó. Vou apagar aqui, que eu coloquei dessa cor azul, quero colocar de cor vermelha, tá? Então, prefiro, primeira pergunta, o que? Esse o que eu faço quando eu quero identificar o objeto direto. Para o elemento que eu não quero, eu faço a pergunta a que, tá? Que vai identificar o objeto indireto. Então, se eu puser o artigo definido o na frente da palavra suco, que é o substantivo de gênero masculino que está no singular, obrigatoriamente eu vou ter que colocar também aqui, tá? Eu vou ter que colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, que eu estou pensando aí na questão da clareza, né? Então, eu vou sublinhar aqui de vermelho, tá? Se eu puser o artigo o aqui na frente da palavra suco, obrigatoriamente a palavra cerveja, ela vai ser acompanhada pelo artigo definido a. Então, se eu coloquei o o aqui, eu coloco o a aqui. Certo? E o verbo preferir para o elemento que você não quer, rege, o verbo preferir, rege a preposição a. Olha só. Tá? Ele vai reger a preposição a. Beleza? Deixa eu colocar aqui esse a que ficou mais feio que eu. Vou ajeitar aqui. Pronto. Ok? Beleza? Então, eu prefiro o suco à cerveja, ou seja, eu coloquei o artigo o aqui e coloco o artigo a aqui, beleza? Então, a preposição a que está aqui, ó, ela é regida pelo verbo preferir. Então, eu vou formar a contração da preposição a com o artigo definido a. A mais a forma o fenômeno que nós já sabemos qual é. A mais a forma o fenômeno crase. Ok? Pode anotar aí. Tá? Lembrando que quando eu faço a pergunta, prefiro o que, a resposta é o objeto direto. Novamente, estou com um problema aqui da cor. Eu não quero trocar essa cor. Vou colocar aqui de forma padrão. Objeto direto. Tá? E o elemento que é regido de preposição, ou seja, que é acompanhado de preposição obrigatória, tá? Vai ser chamado de objeto indireto. Lembrando que o verbo que tem dois complementos, ou seja, um objeto direto e um objeto indireto, esse verbo vai ser classificado como verbo transitivo, direto e indireto. Tá? O eu, nesse contexto aqui, vai ser o sujeito da oração. O sujeito da oração. Então tá aí, senhores, eu tenho a seguinte situação. Lembrando que se eu tirasse o o daqui, como não está aqui, certo? Eu não colocaria o a aqui. Ou seja, ficaria, prefiro o suco à cerveja, mas não formaria a crase aqui. Então, olha, observe esse seguinte exemplo aí. Suponhamos que eu coloque essa frase aqui, olha. Ela prefere filme a novela. Lembrando que novela é uma palavra feminina, né? Então, a principal condição para que ocorra a crase é diante de uma palavra feminina. Claro que eu não estou levando em consideração os pronomes demonstrativos aquele, aquilo e aquela, que assentam crase. Então, olha só. Julga para mim aí essa frase. Você diz que essa frase aqui, ela está certa ou está errada? Formando a crase aqui. Tá? Observa aí. Você certamente deve ter observado que essa crase aqui não deveria ocorrer. Por quê, professor?
Porque ela deveria estar aqui se eu tivesse colocado o artigo o na frente da palavra filme, certo? Se eu tivesse colocado o artigo o na frente da palavra filme, certo? Eu ia lembrar que o verbo preferir para o elemento que eu não quero rege a preposição a, e a palavra novela seria acompanhada do artigo a. Porque eu coloquei o aqui, eu devo colocar o a aqui. E aí a preposição, certo? Que é regida pelo verbo preferir, viria por aqui. Então, a mais a formaria a crase. Mas como eu não coloquei o artigo o na frente da palavra filme, eu não devo colocar o artigo a acompanhando a palavra novela. Então, esse a deve vir sozinho para cá, sem formar crase. Beleza? Então, essa frase aqui deveria ficar dessa maneira. Aqui, ó, nós temos o ela, que é o sujeito da oração, tá? Filme, quem prefere alguma coisa, prefere o quê? A palavra filme é o objeto direto. Prefere filme a novela. Então, esse a aqui vem para cá, olha, preposição a aqui. Então, o complemento que é acompanhado de preposição obrigatória é chamado de objeto indireto. E o verbo prefere, que está na terceira pessoa do singular do presente do modo indicativo, no caso aqui, ele é classificado como verbo transitivo, direto e indireto. Então tá aí, senhores, tá? Verbo preferir. Queria falar sobre ele, tá? Então nós temos a seguinte situação. Lembrando que essa condição aqui, olha, é chamado de paralelismo sintático, tá? Se você coloca o artigo na frente do primeiro objeto, você deve colocar também o artigo na frente do segundo objeto. Se esse ou segundo objeto for uma palavra feminina, como é o caso da palavra cerveja, vai formar o fenômeno crase. Essa que é a jogada que nós devemos ver. Beleza? Agora, um outro verbo, tá? Que chama a atenção, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar bem aqui, olha, tá? Vamos colocar bem aqui. Esse verbo, no caso eu vou colocar, são dois, que eles têm a mesma regência, tá? O verbo, vou colocar número 4, tá? Número 4. Nós temos o verbo perdoar e o verbo pagar, tá? Verbo perdoar, verbo pagar. Então, esses dois verbos aqui, é muito simples. Se o objeto que vier, né, como complemento deles, for uma pessoa, certo? Esses verbos vão reger a preposição a. Então, eles vão ser verbos transitivos indiretos. Se por acaso não for uma pessoa, for uma abstração, né, uma ideia, uma coisa de maneira geral, aí nesse sentido, eles vão ser verbos transitivos diretos, não vão reger preposição nenhuma. Então, nós temos aqui, olha, quero que você anote aí para lembrar. Quando esses verbos tiverem como complemento, certo? Coisas de maneira geral, certo? Quando isso acontecer, esses verbos, eu vou colocar mais para cá para ficar mais claro, tá? Vou colocar mais para cá, embaixo, na realidade. Quando esses verbos, tá, se referirem a coisa de uma maneira geral, coisa que eu falei, objeto, abstração, como eu disse, tá? Esses verbos vão ser classificados como verbo, né? No caso, vou colocar no singular, né? Transitivo direto. Verbo transitivo direto. Ou seja, ele vai ter como complemento um objeto direto. Quando eles se referirem à pessoa, tá? Quando se referirem à pessoa, aí vai mudar. Bem, o verbo vai ser considerado verbo transitivo indireto e vai reger a preposição a, tá? Então, tá aqui a situação. Então, nós temos a seguinte frase. Vamos falar de uma coisa boa, né? Vamos falar de Deus, né? Deus
perdoa. E aí nós temos os pecados. Tá? Bem, nessa situação, né, o sujeito é Deus, né? O sujeito da oração é Deus, né? Nesse caso aqui, pecados, você vai julgar o seguinte: pecados se encaixa no conceito de coisa ou de pessoa? Pensou? Certamente você deve ter pensado que pecados se encaixa no conceito de coisa. Portanto, o verbo perdoar não vai reger preposição alguma, porque ele é um verbo transitivo direto. A pergunta que se faz para o verbo é o seguinte: você vai deduzir assim: quem perdoa, perdoa alguma coisa, perdoa o quê? Tá aí, olha, a pergunta o quê? Vocês já notaram, né? Que toda vez que você faz a pergunta o quê, a resposta vai ser um objeto direto, ou seja, não haverá preposição no objeto. Então tá aqui, perdoa o quê? A resposta é os pecados, que vai ser o objeto direto. Se o verbo tem como complemento um objeto direto, certo? Esse verbo vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Lembrando que o verbo transitivo direto é aquele que sozinho, o verbo transitivo é aquele que sozinho não tem sentido completo. Se eu dissesse assim mesmo, Deus perdoa, e não colocasse a frase completa, a frase não teria sentido. Não se formaria na realidade frase, porque frase é um enunciado de sentido completo. Então, para que o verbo tivesse sentido, para que se formasse a frase aqui, era necessário um complemento. Ou seja, toda vez que um verbo pede um complemento, ele é verbo transitivo. Se nesse complemento não tem uma preposição, como não aparece aqui nem na pergunta e nem na resposta, esse complemento é chamado de objeto direto. E esse verbo é classificado como verbo transitivo direto. Agora eu vou tentar te entender. Eu imagino que tu estejas pensando assim: poxa, professor Álvaro, o senhor poderia fazer uma aula só sobre predicação verbal, só sobre a diferença de verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. E é também de verbo intransitivo. Então, pois bem, eu vou fazer uma aula só sobre isso para nós. Uma aula curta, objetiva, e você vai usar como complemento para trabalhar a regência verbal. Porque eu tenho um detalhe: você domina bem regência verbal quando você já domina bem o conceito do que é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto e um verbo intransitivo. Beleza? Então, me aguarda, tá? Que em poucos dias eu vou colocar aí um vídeo para ti sobre, no caso, transitividade verbal. Beleza? Bem, então nós vimos aqui um caso do verbo perdoar que tem como objeto, né, coisa. Agora, olha essa frase aqui, ó. Deus perdoa. Deus perdoa. E aí eu vou colocar aqui pecadores, olha. Pecadores. Mudou. Vocês notaram, né? Que mudou. Nesse caso aqui, pensa comigo. Pecadores, que vai complementar o sentido do verbo perdoar, se encaixa no conceito de coisa ou de pessoa? Então você deve ter percebido aí que pecadores são pessoas. Então é pessoa. Quando o complemento do verbo perdoar ou do verbo pagar tiver como complemento pessoa, né, ou pessoas, o verbo vai mudar a regência. Ele vai reger a preposição a. Então, quem perdoa, olha a dedução verbal, quem perdoa, perdoa a alguém ou a alguma coisa. A pergunta que se faz ao verbo é essa aqui, ó, perdoa a quem? Beleza? A palavra pecadores, ela é uma palavra que é acompanhada do artigo definido feminino, do artigo definido masculino, os. Tá? Isso aqui tá horrível, tá mais feio que eu, gente. Pera aí, deixa eu ajeitar isso aqui, tá?
Então, caso tá? Hoje. Fiz a mesma bosta. Vou consertar aqui, tá? Então, hoje. Beleza. Então, quem perdoa, perdoa a alguém ou a alguma coisa. Portanto, o verbo perdoar rege a preposição a. Então, olha só. A mais hoje, isso aqui é um S, tá, gente? Pode parecer um 5, mas não, é um S, tá? A mais hoje forma a combinação, tá? Forma a combinação aos. Então, olha lá, mudou. Olha como fica diferente, né? Se for pecados, fica Deus perdoa os pecados. Se for pecadores, Deus perdoa aos pecadores. Então, vamos colocar aqui a função sintática, né? Aos pecadores é complemento do verbo perdoar, né? E tem preposição obrigatória, que é a preposição a, portanto, ele é um objeto indireto. O verbo perdoar, né, tem como complemento um objeto indireto, portanto, ele é um verbo transitivo indireto. E Deus? Deus é o sujeito não só dessa oração, como também é o sujeito de tudo. Amém. Ok? Podem anotar aí, senhores, por gentileza. Agora, eu coloquei aqui só do verbo perdoar. Só que nós vamos ver também um caso do verbo pagar, tá? Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Tá? Agora, eu vou colocar, né? Vou colocar um caso, colocar exemplos com o verbo pagar, tá? Então, eu tenho a seguinte situação. A professora, olha só, a professora pagou, e aí eu vou colocar a dívida. Beleza? Bem, no caso já fica evidente para nós quem é o sujeito dessa oração. Quem pagou a dívida? Foi a professora. Então, a professora é o elemento do qual eu declaro alguma coisa, né, na frase. Então, coloca aí que a professora é o sujeito da oração. Sujeito da oração. A palavra dívida, que é complemento do verbo pagar, essa palavra dívida se encaixa no conceito de coisa ou de pessoa? Pensa aí. Então você pensou e você já deve ter observado que a palavra dívida se encaixa no conceito de coisa. Dívida é uma abstração, né, de coisa. Beleza? Então, quando isso acontecer, a pergunta que você vai fazer para o verbo no processo de dedução verbal é o seguinte. Na dedução você faz assim, quem paga, paga alguma coisa, ela pagou o quê? Então você fez a pergunta o quê? A resposta certamente vai ser um objeto direto. Tá? Ela pagou o quê? Deixa eu colocar assim, direitar esse O aqui que está horrível. Vou colocar aqui. Pronto. Ficou menos feio agora. Tá? Pagou o quê? A resposta é a dívida. Então, a dívida é o objeto direto. E o verbo pagar, como tem como complemento um objeto direto, ele vai ser considerado um verbo transitivo direto. Beleza? Agora, olha a frase, a outra frase que eu vou colocar, com o mesmo sujeito. A professora pagou, tá? Vou colocar assim, ó, empregada, essa professora é chique, ela tem uma empregada, tá? Tem uma empregada, empregada no sentido de doméstica, né? Profissional, né? Liberal, que arruma a casa da gente, graças a Deus tem gente que faz isso, porque às vezes a gente que trabalha, né, no dia a dia não tem tempo muito para isso. Aí tem a pessoa lá específica que nos ajuda, né? Então é o seguinte, olha,
Quem pagou a empregada? Nós já sabemos que é a professora, tá? Então, a professora vai ser o sujeito da oração. Sujeito da oração, tá? Quem paga... Aí, pera lá, professor, mas empregada... Olha só, professor. Professor Álvaro, empregada é uma pessoa. Então, o verbo pagar, quando se referir a uma pessoa, vai reger a preposição a. E vai ser um verbo transitivo indireto. Então, você vai pensar da seguinte maneira. Quem paga, paga a alguém. Então, não vai dizer pagar a alguma coisa, né? Nem eu. Quem paga, paga a alguém. A pergunta que se faz é essa aqui. Paga a quem? Pronto. A quem? Olha só, ponto de interrogação aí. A quem? Percebam que o a já aparece na pergunta e vai aparecer na resposta. Agora vamos construir da seguinte maneira, tá? O verbo pagar, quando se refere, como tem como objeto uma pessoa, esse verbo rege a preposição a. A palavra empregada é uma palavra feminina que está no singular. Portanto, ela vai ser acompanhada de um artigo definido feminino a. Ok? Deixa eu aumentar mais esse a aqui, já que eu fiz um maior, eu vou aumentar o outro também. Nossa, ficou lindo, tá? Então aqui, olha, a mais a, certo? Vocês já sabem o que vai acontecer aí, né? É um fenômeno, tá? Chamado crase, que é a contração da preposição a, que é regida pelo verbo pagar, com o artigo definido feminino a, que acompanha a palavra empregada, que é uma pessoa, certo? Então, nesse caso aqui, olha, a expressão a empregada complementa o sentido do verbo pagar e tem preposição obrigatória no complemento, portanto, vai ser um objeto indireto. E o verbo pagar vai ser um verbo transitivo indireto. Tá aí, ó, senhores. Que firme. Ok? Anota aí, não só no teu caderno, anota no teu coração, tá? Pensa assim, olha, isso aqui vai valer para mim uma vaga no concurso público, tá? Uma vaga no concurso público. Ok? Anota aí. Agora, eu vou apagar aqui, tá? Eu espero que tu já tenhas copiado aí, senão tu já sabe, né? É só chegar a dar um pause aí no vídeo que tá de boa, tá? Então tá aqui, eu vou apagar aqui, tá? Nós já acabamos, encerramos no verbo pagar, né? Os verbos pagar, perdoar, tá? Verbo pagar, perdoar. Agora, o outro verbo, né? Eu estou colocando só verbo que é cobrado em concurso, tá? Claro que regência ela é muito grande. Estou colocando só os principais que eu já vi em provas, tá? Também nas gramáticas são as que mais trabalham esses verbos aí. Nós temos o verbo, tá? Vai ser agora número 5, tá? Vai ser o número 5, tá? Então, 4 foi o verbo perdoar, pagar, os verbos perdoar, pagar, e agora vai ser o número 5. Vamos trabalhar 2 verbos de uma vez só, tá? Não, vou trabalhar um só, depois vou trabalhar o outro, senão pode dar problema. Vamos colocar primeiramente o verbo aspirar, tá? O verbo aspirar, tá? Então, olha só. Esse verbo aqui, ele pode ter o sentido de inalar, né? Inalar, inspirar, né? Inspirar. Você respira, né? Joga para o ar, né? Alguma coisa para dentro dos pulmões, né? Quando esse verbo tem esse sentido, tá? Esse verbo vai ser classificado como verbo transitivo direto, tá? Ele vai ser considerado um verbo transitivo direto. Aí eu tenho o seguinte exemplo, tá? A família
aspirava o ar da fazenda. Tá aí, ó. A família aspirava o ar da fazenda, tá? Vamos fazer a análise aqui. Primeiramente, vocês têm que ver que o verbo aspirar está no sentido de inalar, respirar, ou seja, estavam lá respirando o ar da fazenda, né? Um ar puro, né? Limpo, né? Longe da poluição, da fumaça, né? O fedor que às vezes nós encontramos no ambiente urbano, né? Às vezes, nem sempre, tá? Então, primeiramente, quem praticava, né, a ação de aspirar, né? Então, era a família. A família, nesse contexto, é o sujeito da oração. Lembrando que isso aqui é um assunto grande, tá? Quando tu cansares, o que tu faz? Tu fazes, né? Vai dar um pause, vai lá na tua cozinha, bebe uma água, né? Respira, beleza? Dá uma pausa de 5 minutos e volta. O negócio aqui o sistema aqui é bruto, tá? Nós estamos trabalhando em regência verbal, tá? Então, o verbo aspirar, no sentido de inalar, de inspirar, você vai fazer a seguinte pergunta. Quem aspira alguma coisa? A pergunta. Eles aspiravam, né? A família aspirava o quê? Olha lá, pergunta o quê? Então, tu já sabes, quando você encaixa essa pergunta aqui, a resposta é um objeto direto. Aspirava o quê? A resposta, o ar da fazenda, né? Que é o objeto direto. O aspirava aqui, como tem como complemento um objeto direto, vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Tá? Agora eu vou fazer uma frase aqui pensando em você, tá? Que está aí estudando, beleza? Então aqui, olha, esse exemplo aqui. O jovem aspira, ó, a vaga do concurso. Então tá aí, ó. O jovem aspira a vaga do concurso, tá? Vejam bem, esse aspirar aqui, você não vai levar o pé da letra. Ele vai pegar a vaga, jogar para dentro do pulmão. Claro que pro pulmão, né? Para dentro do pulmão isso não tem sentido. Eu fico até nervoso só de pensar nisso, tá? Então veja bem, nesse caso aqui, o verbo aspirar, tá? Ele está no sentido de almejar. Eu vou já mostrar para vocês aqui, vou colocar daqui a pouco, tá? Vou só colocando isso aqui como exemplo para antecipar. O negócio aqui vai mudar agora, tá? E vai mudar, beleza? Bem, eu vou colocar bem aqui, tá? Faz o seguinte, não copia ainda isso aqui não, tá? Eu vou colocar aqui e aí você... não, vou fazer assim, eu vou apagar aqui, ficar bonitinho, deixar isso aqui já como exemplo embaixo, tá? Eu já expliquei, tu já deves ter anotado, pronto, acabou, tá? Então, o verbo aspirar, ele também pode ter, tá? O verbo aspirar, ele também pode ter, além do sentido de inalar, de inspirar, ele pode ter o sentido de almejar, né? Desejar, tá? Sentido de almejar, de desejar. Então, olha só, quando o verbo aspirar tiver esse sentido, ele vai ser considerado um verbo transitivo indireto, tá? Ele vai ser considerado um verbo transitivo indireto e ele vai reger a preposição a. Beleza? Então, tá aqui já o exemplo. Tá aqui o exemplo, tá? O jovem aspirava a vaga do concurso.
Tá? O jovem aspirava a vaga do concurso. Pode escrever aí essa frase aí, eu vou colocar ela aqui em cima, depois vou apagar, porque eu quero que fique bem próximo aqui, tá? Então ficaria assim: o jovem aspira, aspira, né? A terceira pessoa do singular do presente do modo indicativo. Aspira. Aí tem aqui a vaga. Esse G aqui tá horrível, então vou colocar aqui a vaga do concurso. Pronto. Beleza? Vou apagar isso aqui de baixo. Beleza? Devagar. Estudo é coisa séria. Estudar para concurso, então, é mais sério ainda, tá? Estudar para concurso é para poucos. E as vagas são poucas. Então, vamos logo falar do jovem. O jovem aspira a vaga do concurso. Então, ele é o elemento do qual eu estou declarando alguma coisa. Então, você aí já deve ter percebido que ele é o sujeito da oração. Ok, beleza. O verbo aspirar está no sentido de almejar. Quando está no sentido de almejar, de desejar, ou seja, ele quer aquilo, é com a vontade do coração dele, certo? Ele vai ser considerado um verbo transitivo indireto e vai reger a preposição a. Então, a dedução verbal que nós vamos fazer aqui nesse contexto é a seguinte: quem aspira, aspira a alguma coisa. A pergunta é: o jovem aspira a quê? Então, olha lá. Esse a que aparece na pergunta vai estar presente na resposta. E essa resposta vai identificar o objeto indireto. Ok? Então, quem aspira, aspira a alguma coisa. Aspira a quê? A vaga. Vaga é uma palavra feminina. O concurso é uma adjunta de nominal que acompanha, né? Bem, na realidade, eu acredito até que nem seria uma adjunta de nominal, seria um complemento nominal. Vamos deixar isso mais para frente, tá? Então, aqui, ó, vaga. Beleza? Vaga. Então, a palavra vaga é uma palavra de gênero feminino que está no singular, portanto, é acompanhada pelo artigo definido feminino a. Beleza? Então, tá aqui, ó, a. Então, você já sabe o que vai acontecer aqui, tá? Você já sabe. Então, aspirava a quê? A vaga, a mais a, né? Formando fenômeno crase. Beleza? Então, a expressão toda, a vaga, é o objeto indireto. Tá? E o aspira aqui é um verbo transitivo indireto. Beleza? Aí, no caso, vaga é o núcleo, né? Como a expressão do concurso acompanha tudo, nós não vamos aqui delimitar, beleza? Nós vamos dizer que tudo isso aqui é um objeto indireto, tá? Só que, se eu não estou enganado, vaga é um substantivo abstrato. Vaga de quê? Então, exige um complemento. Eu certamente acredito que do concurso seja um complemento nominal. Eu não vou colocar agora aqui, porque eu tenho que trazer uma aula aqui para explicar tudo direitinho para a gente, tá? Bem, então tá aí, senhores, tá? É do verbo aspirar. Agora, eu vou pegar um outro verbo, tá? Para nós trabalharmos, tá? Um outro verbo para nós trabalharmos, que é o verbo querer. O verbo querer. Tá? O verbo querer. Beleza? Então, vamos pegar agora o verbo número 6, tá? De regência, o caso número 6 de regência. Vamos trabalhar o verbo querer.
o verbo querer. Tá? Verbo querer. Então vejam bem. Quando o verbo querer tiver sentido de desejar, tá? Para você ter posse de algo, né? Você quer para ter posse de algo. Quando isso acontecer, esse verbo vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Ele vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Tá? Um verbo transitivo direto. E aí nós temos o seguinte exemplo. Tá? Ele quer duas casas. Tá? Ele quer 2 casas. Ok? Aí se eu pergunto, quem é que quer 2 casas? O elemento do qual eu declaro alguma coisa. Nesse contexto, é o sujeito da oração. É o sujeito da oração. Tá? Bem, nós já sabemos que o verbo querer aqui está no sentido de desejar, de ter posse. Então, quem quer alguma coisa, a pergunta que se faz, ele quer o quê? Tá? Ele quer o quê? A resposta vai ser o objeto direto. Tá? Quer o quê? 2 casas. 2 casas é o complemento do verbo querer, objeto direto. E o verbo querer, como tem complemento, um objeto direto, ele vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Tá? Vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Então anota aí. Agora, quando o verbo querer estiver, né, no sentido de ter afeto, quando você tem afeto por alguém, né? Quando você tem, né, amor, né, tem carinho por alguém, eu vou colocar só ter afeto, né? Esse verbo vai ser classificado como um verbo transitivo indireto. Ele vai ser um verbo transitivo indireto. Beleza? E ele vai reger a preposição a. Ele vai reger a preposição a. Então, no caso, eu vou colocar uma frase aqui e eu vou mexer com a função sintática de pronome oblíquo. Olha só o que eu quero falar para vocês. Os pronomes oblíquos em língua portuguesa são aqueles que acompanham, na posição de próclise ou de ênclise, determinados verbos. Certo? Algumas vezes eles funcionam como eles têm a função sintática de objeto direto, de objeto indireto, tá? Então eu vou falar agora do pronome lhe, o lhe, tá? O pronome lhe, quando ele se relaciona com um verbo transitivo indireto, ele tem a função sintática de objeto indireto, tá? Não quer dizer que ele funcione só como objeto indireto. Mas na maioria das vezes que nós utilizamos o verbo lhe, o pronome oblíquo lhe, ele funciona como objeto indireto. Tá? Então, olha essa situação aqui. Eu lhe quero bem. Olha essa frase aqui. Tá? Esse quero aqui, ele não está no sentido de desejar, de ter posse. Você não, ele, no caso aqui, o eu, não quer no sentido de querer para a pessoa ser dona da outra. Não. Está no sentido de ter afeto, ter carinho, ter amor por uma determinada pessoa, ter um sentimento. Então, quando o verbo querer, tá? Ele estiver no sentido de ter afeto,
tá? Ele vai reger a preposição a. Aí tu vai dizer assim para mim, mas professor, eu não estou vendo a preposição a aí. Nesse caso, a preposição a, ela está subtendida no pronome lhe, tá? Esse lhe aqui, certo? Tem o sentido de a ela ou a ele, né? A ela ou a ele. No caso, eu vou falar a ela, né? Porque eu sou, né, homem, então eu vou falar assim a ela, eu tenho um carinho por ela, um afeto, tá? Então, seria assim, ó, eu quero a ela bem, mas nessa situação a norma culta não admite que você coloque o a ela, coloque o lhe representando o a ela. Aí nesse caso, né, o lhe funciona como objeto do verbo querer, no sentido de ter afeto, tá? No sentido de ter afeto. E o lhe vai ser o objeto indireto, tá? E o verbo querer aqui, tá? Está funcionando como um verbo transitivo indireto, tá? Então, gente, olha, essa maneira aqui, esse tipo de frase em que o verbo querer está relacionado com o lhe, isso aqui é cobrado em concurso público bastante isso, tá? Só que, às vezes, determinadas alternativas de questão, né, eles fazem o seguinte, eles colocam, ao invés de colocar o lhe representante do a ela, colocam o a. Fala assim, ó, eu a quero bem. Aí você tem que ter em mente o seguinte, que se tem o a aqui, o pronome oblíquo a, ele não pode ser objeto indireto. Ele é objeto direto. Então, ele não vai combinar com o verbo querer aqui, que é um verbo transitivo indireto. Então, quando vocês verem, por exemplo, o a, né, como alternativa de questão, ao lado do verbo querer, no sentido de ter afeto, vocês não marquem. Isso aqui está errado, tá? Não se coloca eu a quero bem. Na realidade é eu lhe quero bem. Porque o lhe, né, só ele pode funcionar como objeto indireto quando o verbo for verbo transitivo indireto. Beleza? O bem aqui é o modo como você quer a pessoa, né? Beleza? Quer bem. Então, nesse sentido aqui, o bem é um adjunto adverbial de modo. De modo. Beleza? Adjunto adverbial de modo. Tá? Ok? Vaga do concurso. Isso aqui não é posse. Então, no caso aqui, não está indicando posse. Vaga é um substantivo abstrato. O concurso é um complemento nominal. Vou colocar aqui. Complemento nominal. Beleza? Mas ele faz parte do, no caso, do objeto indireto. Tá? Quando eu vou trazer para nós aqui um vídeo só diferenciando, tá? Quando o termo é um complemento nominal ou quando ele é um adjunto adnominal, tá? Bem, agora aqui eu vou apagar, tá? Vou apagar aqui. Ok? Vamos trabalhar mais um verbo aqui, tá? Nós já trabalhamos o verbo querer, né? Perdoar, pagar, o verbo aspirar. Vamos trabalhar o verbo visar. Anota aí, olha, o verbo visar, tá? O verbo visar. Bem, senhores, o verbo visar, ele pode ter sentido de dar visto, de mirar, tá? Mas também ele pode ter sentido de almejar. Então eu vou colocar aqui para vocês assim, ó. Quando esse verbo estiver no sentido de dar visto, tá? Dar visto,
ou de mirar. Tá? Quando isso acontecer, esse verbo não rege preposição alguma no complemento. Então, ele vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Tá? Vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Tá? O diplomata visou, tá? Visou, beleza? O passaporte, tá? Visou o passaporte. Então, vejam bem, poderia até colocar um adjunto nominal, por exemplo, o passaporte da jovem, né? Aí, no caso, seria um adjunto nominal, né? Indicaria a posse do passaporte, que é um substantivo concreto. Mas vamos parar aqui na palavra passaporte, que a frase continua tendo sentido, tá? Então, o diplomata, né? Se eu perguntasse quem visou o passaporte, foi o diplomata. Então, o diplomata é o sujeito da oração, tá? O sujeito da oração. Nós já sabemos que o verbo visar está no sentido de dar visto. Então, quem dá visto, quem visa alguma coisa, né? Ou visa, eu acredito que não vai visar a pessoa, né? Quem visa alguma coisa. A pergunta seria o seguinte: visou o quê? Quando se faz a pergunta o quê, certo? A resposta, como eu já disse várias vezes para vocês, vai identificar, né? A pergunta o quê vai identificar como resposta o objeto direto. E o verbo visar, como tem como complemento um objeto direto, ele vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Pode anotar aí, tá? Verbo transitivo direto. Agora, quando o verbo visar, tá? Estiver no sentido de almejar, beleza? Quando ele estiver no sentido de almejar, né? Almejar o que é? Um desejo do coração, né? Uma vontade, um querer, tá? Quando isso acontecer, ele vai ser classificado como um verbo transitivo indireto. E ele vai reger a preposição a. Então, vou falar novamente de você que estuda para concurso público, tá? Você visa ao concurso público, você visa ao sucesso, porque o verbo visar no sentido, tá? O verbo visar no sentido de almejar, né? É assim a dedução verbal. Quem visa a alguma coisa. A pergunta que se faria é: visa a quê? Tá? Então aqui, ó, essa frase ficaria assim: o jovem visa, e aí eu vou colocar, né? Colocar a palavra sucesso, né? Porque você vai ter sucesso passando no concurso, né? O jovem visa, vou colocar aqui a palavra sucesso. Sucesso como núcleo do complemento, uma palavra masculina. Então, o verbo visar, como eu falei, no sentido de almejar, rege a preposição a. Ele é um verbo transitivo indireto. Quem visa a alguma coisa. A palavra sucesso, uma palavra de gênero masculino que está no singular, portanto, é acompanhada pelo artigo definido o, tá? Então, deixa eu só aumentar um pouco esse a aqui, tá? Beleza. Então, a mais o formar a combinação ao. Então, tá aí, ó, ao sucesso. Então, ao sucesso é complemento do verbo visar, que está no sentido de almejar. E o verbo visar rege a preposição a mais o forma ao.
Então, ao sucesso é o objeto indireto e o verbo visar vai ser classificado como verbo transitivo indireto. E o jovem, que é o termo do qual eu declaro alguma coisa, que eu estou declarando que ele visa ao sucesso, ele vai ser o sujeito da oração. Ele vai ser o sujeito da oração. Pode anotar aí também, tá? Pode anotar. Ok? Eu vou agora apagar deste lado aqui, tá? Eu vou apagar deste lado aqui. Ok? E eu vou colocar um outro verbo, né? Nós já falamos aqui do verbo querer, né? Do verbo visar, tá? Vamos colocar o verbo namorar, tá? Vou colocar o 8º item aqui, tá? O verbo namorar. Namorar. Por que eu estou colocando o verbo namorar? Porque o verbo namorar, tá? O verbo namorar, na linguagem informal, as pessoas quando utilizam esse verbo, elas utilizam o verbo, como é que eu posso falar para vocês? Com a preposição com, tá? Então você já deve ter ouvido falar assim, ó, fulano namora com ciclana, tá? Está errado colocar essa preposição com aí, certo? Acompanhando o objeto do verbo namorar, tá? O verbo namorar não rege preposição com. Então, vamos ver o seguinte. Verbo namorar, ele é verbo transitivo direto. É isso que você tem que saber somente sobre o verbo namorar. Então, olha só, primeiro exemplo. Maria namora, tá? Com João, tá? Maria namora com João. Quando vocês verem essa frase, né, uma frase com o verbo namorar regendo a preposição com no objeto, esse com aqui está errado, tá? A forma correta, a forma adequada é Maria namora João, tá? Ou então, se eu tivesse colocado aqui, por uma questão de paralelismo sintático, tá? O A na frente de Maria, colocaria o O na frente de João. A Maria namora o João. Mas como eu não coloquei aqui, vai ficar desse jeito aí, tá? Então, a Maria, né, nesse caso aqui, é o sujeito do verbo namorar, certo? Aí na dedução verbal é assim, ó, quem namora alguém, né? Namora alguém. Aí a pergunta que se faz é, namora quem? Olha aí, interrogação. Namora quem? A resposta é João, que é o objeto direto. Quando você faz a pergunta quem para o verbo, só ela, não tem o a, nenhuma preposição aqui na frente, a resposta identifica o objeto direto. E como eu já sei que o verbo namorar tem como complemento um objeto direto, eu vou dizer que o verbo namorar é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo direto. Verbo namorar é um verbo transitivo direto. Ok? Então, senhores, deixa eu ajeitar isso aqui. Tá? Agora, nós vamos trabalhar, tá? O verbo esquecer, os verbos dos, né? Na verdade, a gente tem regência iguais, né? Nós vamos trabalhar o verbo esquecer e o verbo lembrar, tá? O verbo esquecer e o verbo lembrar, ok?
Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar também aqui, que nós já trabalhamos aqui. Verbo lembrar e também, junto com ele, o verbo esquecer. Esquecer. Tá? O verbo lembrar e, junto com ele, o verbo esquecer. Olha, gente, seguinte. A regência, ela tem uma quantidade muito grande de verbos que devem ser estudados, né? Então, hoje eu trabalhei bastante verbos no caso com vocês. Eu vou trabalhar até aqui no primeiro momento, né? No caso. E aí, na outra aula, eu vou dar continuidade ao estudo, no caso da regência verbal. Beleza? Então, aqui, olha, o verbo lembrar, esquecer. Bem, é o seguinte, quando esses verbos aqui, ou lembrar ou esquecer, estiverem na condição de verbos, certo? Verbos pronominais. O que quer dizer isso, professor? Quando eles estiverem acompanhados de determinados pronomes, são os pronomes oblíquos, tá? Quando eles estiverem na condição de verbos pronominais, esses verbos vão ser considerados verbos transitivos, indiretos, e vão reger a preposição de. Anota aí, olha, a preposição de. Tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Tá? Ele se esqueceu, tá aqui o pronome, tá? Se esqueceu, tá? Da aliança, tá? Ele se esqueceu da aliança. Então, nesse caso aqui, o verbo esquecer está na condição de verbo pronominal, porque ele está acompanhado de um pronome oblíquo de terceira pessoa, que é o pronome se, tá? Então, a dedução é o seguinte: quem se esquece de alguma coisa. A pergunta que se faz ao verbo aqui é a seguinte: se esqueceu de quê? Olha lá, a preposição aparecendo na pergunta. Quando a preposição aparece na pergunta, ela vai também aparecer na resposta. Porque, como eu já disse, o verbo esquecer no sentido... o verbo esquecer quando estiver na condição de pronominal, ou seja, acompanhado de um pronome, né? Quem se esquece de alguma coisa, certo? A palavra aliança é uma palavra feminina que está no singular. Então, eu posso dizer que essa palavra aqui, ela vem acompanhada do artigo definido feminino a. De mais a forma a contração da. Tá aí, olha. Beleza? Então, o verbo esquecer nessa situação, como ele tem, né, como complemento, um objeto que é regido de preposição, que é a preposição de, né, eu vou dizer que esse objeto, né, é um objeto indireto por causa da preposição.
tá? E o verbo esquecer vai ser classificado como um verbo transitivo indireto. Então, tá aí, ó. Beleza? Verbo transitivo indireto. Lembrando que esse D só aparece aqui por causa do pronome que está aqui. Aí tu vai dizer, bem, professor, mas eu não lembro bem dos pronomes oblíquos. Eu vou abrir um parêntese aí, tá? Você coloca aí, olha, pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos, tá? Na realidade, existem os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Os que nos interessam aqui são os pronomes oblíquos átonos. Então, coloca aí, pronomes oblíquos átonos, tá? Os pronomes oblíquos átonos são esses aqui, ó. Para a primeira pessoa do discurso, que seria o eu, como pronome pessoal, o pronome oblíquo átono, tá? É o me. Para a segunda pessoa do discurso, que seria o tu, o pronome oblíquo correspondente, átono, é o te. Para a terceira pessoa do discurso, que seria o ela ou o ele, certo? O pronome correspondente é o se. Esse se aqui ele serve tanto para a terceira pessoa do singular, quanto para a terceira pessoa do plural. Mas tem uma coisa, para a terceira pessoa, além de o ser, tem também o e o a, para a terceira pessoa do singular, assim como o lhe. Então, esses pronomes aqui, ó, se, o, a e lhe, são pronomes que se referem à terceira pessoa do singular. Agora, para a primeira pessoa do plural, que seria o nós, certo? A forma pronominal oblíqua átona é o nos. Então, para o nós, o correspondente é o nos, tá? Para a segunda pessoa do plural, que é o vós, o pronome oblíquo correspondente é o vos. E para a terceira pessoa do plural, aí olha lá, o pronome correspondente é o se, como está aqui, o plural do o, que é os, o plural do a, que é as, e o plural do lhe, que é o lhes. Então tá aí, ó. Esses aqui são os pronomes oblíquos átonos. São os pronomes que acompanham os verbos em colocação pronominal. Mais para frente, nós vamos estudar a sintaxe de colocação pronominal. E nós vamos aprender que esses pronomes aqui, eles podem vir antes, depois ou no meio do verbo. Quando eles vêm no meio do verbo, nós chamamos para isso de próclise. Perdão, quando eles vêm antes do verbo, tá? Estou corrigindo. Quando eles vêm antes do verbo, nós chamamos para isso de próclise. Quando eles aparecem no meio do verbo, nós chamamos para isso de mesóclise. E quando eles aparecem depois do verbo, colocação pronominal, nós chamamos para isso de ênclise. Tá? Esses pronomes aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, apareceu o se para ele, que é a terceira pessoa singular. Tá? Ele se esqueceu da aliança. Agora, olha só. Se por acaso não tivesse colocado o se aqui, ficaria assim: ele esqueceu. Deixa eu aceitar esse e aqui. Tá? Ele esqueceu. Ele esqueceu. Tá? Ele esqueceu. Não está presente aqui o se. Como não está presente o se aqui, não vai aparecer o de. Aí a dedução verbal para o verbo esquecer é a seguinte. Quem esquece alguma coisa e ele esqueceu, a pergunta que eu vou fazer é essa aqui. Ele esqueceu o quê?
tá? Ele esqueceu o quê? Nós já sabemos que quando você faz a pergunta o quê para o verbo, a resposta vai ser um objeto direto. Ele esqueceu o quê? Que é a resposta. Ele esqueceu a aliança. Ele esqueceu a aliança. Ok? Então, a aliança, como complementa o sentido do verbo esquecer, né? Para a pergunta o quê? A aliança, né? A aliança vai ser o objeto direto. E o verbo esquecer, como tem como um complemento, um objeto direto, ele vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Tá? E o ele, nós já sabemos, é o sujeito, né, da oração. Ele é o sujeito simples da oração. Então, senhores, tá? Aqui nós trabalhamos 9 casos, viu, gente? Trabalhamos os principais verbos que aparecem nas gramáticas, né, de regência verbal. Então, numa outra oportunidade, nós vamos também trabalhar mais regência, tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Um abraço aí para todos que nos seguem nas redes sociais, tá? Então, por hoje é só. Grande abraço.